comum, que começa dizendo: era uma vez um certo homem, né? Era uma vez um menino, era uma vez uma mulher. Aqui começa dizendo diretamente: Naamã, comandante do exército, começa descrevendo a pessoa de Naamã. E alguns estudiosos vão dizer que quem escreveu os livros de 1ª e 2ª Reis foi o profeta Jeremias, o profeta das Lamentações, e vai dizer que ele escreve os livros de 1ª e 2ª Reis. E, confiando nessas teorias, a gente vê ele escrevendo Naamã, começa simplesmente dizendo Naamã, comandante do exército do rei da Síria. Ele era importante, muito respeitado diante do seu Senhor e certamente também diante de todo aquele povo. Porque a Bíblia vai dizendo que por meio dele, o Senhor teria dado livramentos aos sírios, por meio de Naamã, por meio desse homem poderoso, esse homem que chegava com seu exército diante de uma cidade, de uma aldeia. Certamente, quando alguém ouvia dizer: lá vem Naamã, lá vem o exército da Síria, e quem é o comandante? É Naamã. Certamente aquele povo já tremia, porque sabia que por onde ele passava, por meio do Senhor, ele ganhava batalhas. Mas havia uma batalha que o Naamã poderoso, ele não poderia ganhar, que era contra ele mesmo. E diz a palavra do Senhor: por meio dele havia livrado os sírios. Ele era um guerreiro valente, porém leproso. Era um guerreiro que, quando sabia que ia se preparar para uma guerra, para uma batalha, para um combate, ia lá no seu quarto de vestir-se de armaduras, colocava aquela armadura, saía dali poderoso, pegava a espada, pegava o escudo, pegava toda a sua estratégia de guerra, se vestia de uma armadura, mas por baixo dessa armadura escondia algo que só ele e Deus sabiam. Que só ele e Deus, na sua intimidade, sabia. Certamente os da sua casa, sua esposa, a Bíblia não diz que ela tinha filho, mas tinha, conhecia o contexto de vida, que quando ele estava desarmado, talvez ele começava a aparecer nas suas roupas manchas das feridas, que era escondida debaixo daquela armadura. Mas quando ele saía para a batalha, a Bíblia está dizendo: ele era um guerreiro valente. Ele se levantava para ir para a guerra, se vestia das suas armaduras. Ali ele se sentia um homem valente. Ia, vencia as batalhas, vencia as suas guerras. Mas quando voltava, novamente estava um homem, porém leproso. E quando às vezes nós, quando temos que nos levantar pela manhã, colocar nossa roupa de trabalho, saímos para enfrentar as batalhas do dia, nos vestimos de uma armadura, sorrimos para a direita, sorrimos para a esquerda, quem vai à nossa frente, nós cumprimentamos, bom dia, com aquele sorriso de um homem valente, de uma mulher valente, de uma pessoa corajosa, que a Bíblia diz que ele era importante, ele era conhecido, mas só Deus sabe os poréns que nós temos enfrentado, que às vezes não se conta nem mesmo para o esposo, para a esposa, para o filho, não se conta para o irmão da igreja, não se conta nem mesmo para o pastor, porque são poréns que nós vamos ter que enfrentar, são poréns que nós vamos ter que viver, passar por eles. Mas a Bíblia diz que de meio a tudo isso, tinha um Naamã, com todo o seu poderio, porém leproso. Uma guerra que ele não conseguia vencer por si só. E a Bíblia vai dizer que numa dessas investidas, numa dessas batalhas, contra o próprio povo de Israel, a Bíblia diz que ele vence a batalha. Esse homem poderoso, porém leproso, ele vence essa batalha e de lá ele traz uma menina do meio da terra de Israel. Deus, ele age nas nossas vidas de maneira que às vezes nós não entendemos. Ele cria estratégias, cria meios de nos abençoar. Aleluia. Que às vezes nós não entendemos. Para Naamã era mais uma guerra. Para Naamã, para quando ele voltasse, ia ser mais um voto de confiança que o rei daria para ele, porque venceu mais uma. Está trazendo escravos, trazendo pessoas lá de Israel, porque era de costume saquear a cidade e trazer os jovens como escravos. E para Naamã seria mais um título. Podemos dizer assim: trouxe ele esta menina para trabalhar como serva na sua casa.
Para Naamã era apenas uma menina, mas para Deus era uma estratégia, era um meio de fazer um milagre naquele lugar. Aleluia. Bendito seja o nome Glória do a Senhor. Deus. Quem é essa menina? A Bíblia não diz o nome dela, porque a história está falando sobre Naamã, não está falando sobre a menina. Bendito seja o nome do Senhor. A história está falando sobre Naamã, todos os títulos da Naamã. Mas quem vai começar a mudar a história de Naamã é apenas essa menina. E a Bíblia não diz o nome dela, apenas diz uma menina da terra de Israel. Bendito seja o nome do nosso Deus. E numa das conversas de Naamã dentro da sua casa, depois de vencer batalha, de voltar da guerra, creio eu que quando a lepra estaria se iniciando, não seria tantas feridas. Mas no decorrer da vida, nas batalhas enfrentadas, debaixo de sols escaldantes, aquelas feridas iam se aflorando ainda mais, porque a lepra ela não começa de fora para dentro, ela começa de dentro para fora. Começa a estourar na pele. E Naamã começando nas suas guerras, poucas feridas, mas no decorrer das guerras, quando volta para casa, tira aquela armadura, sai parte da ferida. Começa a tirar suas armaduras, sai parte das feridas. E numa dessas conversas em família, a Bíblia vai dizer que essa menina que não tinha nome, que era como um troféu que Naamã tinha trago, ela ouve Naamã questionando as suas dores, e ela diz à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Israel, ele o curaria da sua lepra. E se fosse nós hoje, tendo uma conversa com essa menina, bendito seja o nome do Senhor, apenas conhecida como menina de Israel, poderíamos perguntar para ela: quem é você, menina? Você não tem nome, você não tem história, quem é você? Da onde você veio, qual é a sua origem, quem é a sua família? A Bíblia vai dizer que nessas guerras ela foi tirada da sua família. Então, nesse contexto, ela estava como uma desconhecida, como uma pessoa que estava sofrendo por ter se perdido a família, está longe da sua casa, da sua terra. Mas a Bíblia vai dizer que essa menina ela estava como um instrumento, sem histórias, dentro da Síria. Mas quando se perguntasse a identidade daquela menina, ela seria um instrumento na mão do Senhor. De onde você vem? Eu venho da terra de Israel, da terra onde tem milagres, da terra onde se manda leite e mel, porque a Bíblia vai dizer que quando o povo alcança Canaã, aquela terra manava leite e mel. Aleluia. E naquela terra era terra de milagres. Quem é essa menina? É uma menina da terra de milagres. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória E a a Bíblia Deus. vai dizer que ela diz para ele: lá na minha terra tem milagres. Se o Senhor for lá conversar com o profeta, ele cura você dessa lepra. E a Bíblia vai dizer que no mesmo instante, Naamã, naquele contexto de conversa, se levanta, ele ouve, nasce uma esperança em Naamã, aquele homem valente. Por um momento, ele se despede daquela armadura, tira aquela armadura, e ele diz: então eu vou lá. Mas agora já não vai mais o comandante poderoso Naamã, vai o homem Naamã, o esposo Naamã. E a Bíblia vai dizer que ele ouve e vai diretamente ao rei dizer: a menina de Israel disse que lá em Israel tem alguém que pode me curar dessa lepra. Bendito seja o nome do Senhor. Agora uma que era desconhecida, agora se torna portadora de milagre para a vida de Naamã. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quem não tinha história, agora já começa a escrever uma história. Aleluia. A menina de Israel. Bendito seja o nosso Deus. E quem somos nós, no contexto em que estamos vivendo, no nosso trabalho, dentro da nossa igreja? Quem somos nós por onde passamos? Alguém às vezes está sofrendo do nosso lado e nós às vezes nos calamos, mas o Senhor quer te usar como uma menina de Israel. Quer te usar como essa menina, como portadora de milagre para a vida de alguém. Aleluia. Talvez alguém do seu lado está com uma lepra escondida. Não uma lepra do pecado, não uma lepra das feridas, mas algo que está ferido dentro da alma, dentro do coração. E o Senhor ele te convida a ser uma menina de Israel, ser um instrumento usado por Deus para abençoar a vida de alguém. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia vai dizer que quando ele ouve isso, ele vai até o rei, e o rei diz: pega esta carta
e leva ao rei de Israel e diz que eu te enviei. E a Bíblia vai dizer que quando ele chega diante do rei de Israel, ele vai dizer para o rei de Israel: aqui está essa carta que o rei da Síria mandou trazer para o Senhor. E quando o rei lê a carta, a Bíblia vai dizer que o rei se assusta, porque quando ela disse, o recado da menina era: procura um profeta que está em Israel. Mas o rei leva uma carta para o rei que está em Israel. Ele não foi no direcionamento do milagre, não foi na direção de quem podia abençoar. E quantas das vezes nós ouvimos coisas que nos tiram do alvo, porque o alvo é quem? É o Senhor que pode fazer o milagre, mas nós às vezes buscamos alternativas em A, em B, buscamos alternativas no homem, nos nossos próprios recursos, na nossa própria força, porque aqui foi direcionado para ir ao homem, ao rei de Israel. E a Bíblia vai dizer que o rei não podia fazer nada, porque quando ele recebe a carta ele tem medo, porque diz: mais uma vez vem esse rei da Síria me afrontar. E quem está diante de mim? O comandante, o poderoso Naamã, o que chega para destruir, o que chega para vencer batalhas. E a Bíblia vai dizer que ele teme e ele diz: quem sou eu? Por acaso sou Deus para que eu possa curá-lo? E a Bíblia vai dizer que quando Eliseu ouve essas palavras, ele diz: manda vir a mim.